Fala, Hunter! Tudo beleza com vocês? Espero e desejo que sim, caçadores. Vamos para mais um dia aqui de análise do que aconteceu hoje no mercado americano, MNQ, Nasdaq. Aqui o contrato futuros, o micro, né, do Nasdaq que está rolando. E preste atenção em tudo que eu vou falar aqui hoje, faça comparações com o que você muito provavelmente fez hoje. Faça comparações com o que você muito provavelmente fez hoje. Então, o que é que a gente está mostrando aqui para vocês nessas divisões, nessa divisibilidade? A gente está mostrando a formação do que diz respeito aos quartiles do Dale, onde nós temos Q1, Q2 e Q3 do dia de hoje, do dia 7/8/2025. Então nós temos o Q1 aqui, ó. Q1, nós temos o Q2 aqui. Q2, nós temos o Q3 aqui. Q3, ups, volta, é só um 3. E Q4. Temos os 4 quartiles diários, que vocês já bem sabem, mas eu vou recapitular aqui, que são divididos em ciclos de 6 horas. Então, primeiro Q vai de 6 da noite até meia-noite, e dentro desse primeiro Q nós temos outros 4 quartiles, que é o Q1, o Q2, o Q3 e o Q4. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Essa divisão para vocês enxergarem melhor e conseguirem visualizar melhor o gráfico de vocês. Eu estou mostrando para vocês que aqui tem o Q1 do Q1. Aqui eu estou na região do Q2, então eu tenho o Q1 do Q2. Aqui eu estou na região do Q3, eu tenho o Q1 do Q3. E aqui eu estou na região do Q4, eu tenho o Q1 do Q4. Tá? Então vamos anotar isso aqui, ó, e diminuir um pouquinho o tamanho disso daqui para que vocês entendam. Q1 do Q1, Q1 do Q2, Q1 do Q3 e Q1 do Q4. Por quê? Na teoria dos quartiles, essa região tempográfica, ela é muito importante, porque ela vai basicamente ditar como vai acontecer as próximas movimentações dos quartiles. Anota isso daí. O Q1 é um quartile muito importante, porque ele vai ditar como isso vai acontecer para os outros quartiles. Como eu já mostrei para vocês, nós temos, dentro do que o Dale fala, temos duas visões. Temos o AMDX e temos o XAMD. Então, definindo o que é o Q1, nós temos basicamente uma boa probabilidade do que vai acontecer nos próximos Qs. Então, esse Q1 aqui do dia, que é a Q-Zone da Ásia, como vocês já bem estão cansados de saber, é um Q que define muito do que vai acontecer durante o dia de negociação. Os Q1s dos quartiles são muito importantes para a gente basicamente entender o que vai acontecer dentro daquela movimentação. Não faz sentido isso aqui para vocês? Eu já passei para vocês na semana dos swings do Mago que o mercado ele é fractal. O mercado ele é fractal. E por o mercado ser fractal, o que eu consigo aplicar em um tempo gráfico maior, eu consigo aplicar em um tempo gráfico menor. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, dentro desses quartiles, eu estou dividindo ele basicamente em 4 e estou identificando o Q1 de cada Q. Q1 do Q1, Q2 do Q2, Q1 do Q2, Q1 do Q3, Q1 do Q4. Partindo logo após isso, nós vamos basicamente para uma questão que é muito importante. Como assim uma questão que é muito importante? É a True Open. Repito, a True Open. Existe uma parada que muitos deixam passar na teoria dos quartiles, que é o empilhamento
das True Opens. E hoje foi um dia repleto disso. Que se vocês tivessem prestado atenção na aula que eu trouxe, juntando todos os conceitos na segunda-feira, hoje basicamente foi um dos dias. Eu sei que é recomendado pelo Dale você não estar operando durante o Q1, porque tecnicamente é um Q que dá definição para os outros Qs que virão logo após durante o dia. Então, se você presta atenção, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a True Open diária. Ó, True Open Day. A terminologia para quem já opera há um pouco mais de tempo, essa questão aqui do Dale, pode ser que seja outra, tá? Mas aqui tá entendível. É a verdadeira abertura do dia. Aqui eu tenho a True Open do Q2. Aqui eu tenho a True Open do Q3. Do Q3. E aqui eu tenho a True Open do Q4. True Open Q4. E aqui eu tenho a True Open do Q1. True Open Q1. Reparem comigo. Preço por preço, o dia todo ele vai rolar. Mas olhem quando vocês começam a colocar essa lupa dentro do gráfico, essa seletividade de tempo, e tempo é o mais importante, olha como a questão vai ficando interessante. Então, o que seria esse empilhamento das True Opens? O que seria esse empilhamento das True Opens, né, que o Dale fala? É basicamente você procurar por compra ou por venda acima ou abaixo de duas True Opens. Uma True Open mais baixo nível e uma True Open mais alto nível. Reparem comigo como eu tenho uma True Open diária, que acontece basicamente no nível de meia-noite, que é o Midnight Open que o Michael fala. Reparem comigo que aqui é o PD diário dinâmico. O que está abaixo é barato, o que está acima é caro. Então, o que é que o Dale está ensinando aqui? O que é que o Dale está passando e está retratando? Olha, se eu tenho preço abaixo de uma True Open de um quarterly e abaixo de uma True Open diária, o preço está em um extremo desconto. Se eu tenho preço acima da True Open diária e acima de uma True Open de um quarterly, ele está em um extremo premium. Pega essa sacada, anota essa dica, porque essa dica vale ouro. Se eu tenho preço abaixo da True Open diária e abaixo da True Open do Q2, o que é que a gente tem? A gente tem um preço em um extremo desconto. Se eu tenho preço acima da True Open diária e acima da True Open do Q3, eu tenho preço em um extremo premium. Se eu tenho preço abaixo da True Open diária e abaixo da True Open do Q4, eu tenho preço em um extremo desconto. Dito isso, o que é que a gente parte para enxergar e para ver logo após isso? É basicamente as mudanças que vão acontecer nas quebras de swing. Eu estou em um tempo de 5 minutos, como vocês bem podem ver. Ó. 5 minutos. Foi o tempo básico que eu me embasei para passar para vocês durante lá a semana dos swings do Mago. Quando vocês observam isso daqui, a gente tem a True Open diária. Olhem como esse Q2 aqui, ó, eu tenho essa região de acúmulos de ordens que aconteceram durante o Q1 do Q2. Eu tenho preço de abertura diário. Eu tenho o mercado manipulando uma sell side liquidity bem aqui, ó. Não só aqui, mas também aqui, que fica sendo considerado basicamente um eco low. Quando o mercado captura
captura esses dois níveis de equal lows, o que é que eu vou prestar atenção aqui, ó? Essa quebra de swing high. Capturou, ó, Q1 está aqui. Eu não opero Q1. Eu espero a verdadeira abertura do Q, que é basicamente a 1h30 da manhã. Quando essa verdadeira abertura do Q acontece a 1h30 da manhã, o que é que eu espero? Eu espero um movimento manipulativo, tá? Espero um movimento manipulativo. O movimento manipulativo ele acontece aqui acima, ó, desse Q1 do Q2. Porém, o que é que eu não vejo? Eu não vejo o mercado quebrando níveis de swing lows efetivos de uma forma bem clara ali. O que é que eu vejo? Eu vejo o mercado capturando o nível de swing low e quebrando em direcional para swing high. O que é que a gente tem aqui novamente mais tarde? Ó? A gente tem um nível de BC. Nível de BC. Então o mercado toca nesse nível de BC e faz o quê? Dá uma continuação durante todo o Q2 em um movimento altista. Então, acumula, manipula, distribui. Acumula, manipula, distribui. O que é interessante de se analisar e que muitas pessoas não falam para vocês e que muitas vezes quando falam eu vejo que é um pouco tanto quanto distorcido da realidade. Que é basicamente o quê? Se manipulou a high do Q1 ou a máxima do Q1, o mercado vai cair. Se manipulou a mínima do Q1, o mercado vai subir. Reparem bem nesse exemplo aqui, que a gente não tem a mínima do Q1 do Q2 sendo manipulada. A gente tem um nível de equal lows ali sendo manipulado. Um nível de equal lows durante ali o Q2 do Q2. Nós temos uma manipulação dentro da manipulação que não acontece abaixo do Q1. Isso é bem interessante de vocês analisarem, de vocês visualizarem, porque muitas vezes acontece. Quando vocês estão munidos dessas leituras de quebras de swing high e swing low, embasando-se também na questão que diz respeito a nível de fair value gap, fica muito interessante. Por quê? Quando o mercado captura essa liquidez, quebra esse nível de swing high aqui e deixa esse nível de fair value gap, que o mercado vem tecnicamente fazer milimetricamente quase que o fechamento de todo esse fair value gap, o que é que eu tenho? Eu tenho esse fundo aqui sendo o fundo intermediário. Eu também tenho o quê? Eu tenho o mercado formando um fundo intermediário, só para que vocês entendam que a teoria dos swings, highs e lows não vem apenas só por essa formaçãozinha básica de swing 1, 2, 3. Temos outros N assuntos a se tratar, mas temos também a formação de um swing de médio prazo, quando eu tenho a formação de 3 swings de curto. 1, 2, 3. Então, reparem como o mercado ele já começa a te mostrar nítida e claramente que ele está querendo buscar movimentos mais altos. Ele está querendo buscar movimentos mais altos. Então o mercado vai, sobe, tá? Aqui já seria um bom gatilho de compra, nesse nível de BC, Buy Side Off Balance, Sell Side Ineficiência. É um lado que foi oferecido basicamente só para os compradores, está faltando nível aqui vendedor, então o mercado volta para reequilibrar isso, reequilibrar essa ineficiência e então dá prosseguimento no direcional desse quarterly. Pontos a se observar, nem sempre a manipulação que é dita para vocês que se captura a máxima ele vai cair, se ele captura a mínima ele vai subir, é verdadeira. Porque a gente consegue observar dentro do que diz respeito ao quesito fractalidade, o mercado fazendo um movimento aqui fractálico aqui, capturando esses níveis mínimos que aconteceram aqui e então fazendo essa quebra de swing high e dando então o direcional desse Q2. Quando a gente vem para o Q3, o que é tecnicamente o nível de distribuição que o Dale ele trata, a gente tem o quê? A gente tem basicamente algumas questões e alguns critérios.
Quando a gente olha isso daqui, pessoal, o que é que a gente tem? A gente tem um mercado em um nível caro diário, e quando abre a True Open do Q3, nós temos o mercado se posicionando em um nível caro. Então, só pelo simples fato de você usar esse gatilho da True Open para decidir se você vai querer comprar ou vender, já te dá muita clareza no olhar, já te dá muita clareza em analisar as questões e analisar a visualização gráfica sua. Mas quando você coloca esse empilhamento das True Opens, fica muito mais claro. Olha como o mercado, depois disso daqui, vem até níveis caros do Q3. E então, o que é que ele faz? Ele vai lá e faz a quebra do swing low. Preste atenção aqui, pessoal. Aqui, nitidamente, ele faz o que é dito por aí. Ele captura a máxima, ele captura a mínima e sobe, né? E depois ele captura a máxima. Ele captura essa mínimazinha aqui e sobe. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ele captura esse nível máximozinho aqui, esse nível mínimo aqui e sobe. Depois que ele captura esse nível máximo aqui, então o que ele faz? Ele começa a jogar o preço para baixo. Só então, ó, repara comigo, como eu tenho às 10 horas da manhã acontecendo aqui. Temos outros níveis de aberturas que eu já ensinei para vocês durante algumas aulas aqui do YouTube. Temos alguns outros vídeos aqui ensinando para vocês, como por exemplo, 8h30 Opening Bell, que é 8h30 das notícias. Temos às 9h30 Opening Bell, a abertura, o sino de abertura do mercado. E temos outros tipos também de leituras, como por exemplo, às 10 horas da manhã, o que é que a gente tem para as 10 horas da manhã? A gente tem o candle de 4 horas iniciando. Então, eu tenho aqui, ó, de 6 até as 10, aqui entra uma questão de CRT, que é uma leitura que você pode usar para se situar e se nortear dentro do mercado, te dando uma visão. Eu mostrei para vocês que basicamente esse candle das 6 horas, muitas vezes ele é manipulado e então entrega-se uma movimentação oposta. Eu mostrei isso para vocês quando a gente tratou sobre a união dos conceitos. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho das 6 até as 10 aqui, ó. Tá? Das 6 até as 10. Mas repara que ele não manipula o candle das 6 até as 10, porque fica bem aqui, ó. E às vezes você fica querendo entrar, mas não capturou a máxima do candle, não capturou isso, não capturou aquilo outro. Mas olha esse range aqui, pessoal. Esse range é um range muito claro de acúmulo de ordens. É um range muito claro de acúmulo de ordens. Olha, quando ele vem capturar isso aqui, essa máxima, e cai, fazendo aqui essa quebra desse swing low aqui, já te dá muito norte do que está para vir durante o Q3, o restante do Q3 e o restante do Q4. Não é você querer visualizar isso à risca, porque ele pode ter feito já a manipulação. Não fiquem presos aos candles de 4 horas apenas. Não fiquem presos a essas questões. Por quê? Aqui eu tenho a abertura das 10. Eu tenho a abertura das 10. Que eu até retifico aqui o que eu falei. Ele manipula sim a máxima do candle das 4 horas anteriores, porque as 4 horas anteriores está aqui. Então ele captura a máxima aqui, ó. Ele captura a máxima. Fecha interno e então começa o ataque aqui, ó, ao direcional oposto, nesse nível de SIB. Retifico o que eu falei anteriormente. Ele manipula nesse estado. Mas se ele não manipulasse, qual seria o próximo ponto que você usaria para estar visualizando isso? Esse SIB poderia ser uma boa questão depois dessa captura de liquidez. Essa quebra de swing low aqui poderia ser uma boa questão depois dessa captura de liquidez. E esse outro SIB aqui, ó, poderia ser uma outra boa questão. Mas o que é que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Empilhamentos de True Open. True Open diária, True Open do Q3. Ou seja, essa região aqui é uma região extremamente cara. Depois que o mercado faz essa quebra de swing low aqui,
E essa inversão aqui nesse Fair Value Gap, ou até mesmo essa quebra de Swing Low aqui, não tem por que você querer procurar compra. Até porque depois do mercado começar a subir tanto quanto ele subiu aqui, dentro dessa região, já não tem nem por que você estar querendo procurar por compras. Só por você utilizar esse gatilho dos PDAWs dinâmicos que nós temos durante o dia, não tem nem por que você querer procurar compra nessa região, certo? Não tem nem por quê. Querer procurar compra aqui? Tudo bem, se você opera Q2. Querer procurar compra aqui, se você opera Q1, tudo bem, está abaixo da True Open do Q1. Perfeito. Mas querer procurar compra aqui é atirar no seu próprio pé. É atirar no seu próprio pé. Então o mercado vai lá, ó, cai, vai abaixo da True Open diária. Reparem, eu passei isso para vocês sobre empilhamento das True Opens na segunda-feira. Hoje, aqui na quinta-feira, onde a gente está fazendo essa análise pós-mercado, o que a gente tem aqui? A gente tem dois exemplos fidedignos de empilhamento de True Open, onde eu tenho a True Open do Q2 abaixo da True Open do Q2 diário, que é a verdadeira abertura diária, e eu tenho uma excelente região para se estar comprando em um desconto, onde eu tenho o preço acima da True Open diária e acima da True Open do Q3 em uma excelente região de premium para você vender. Você quer comprar barato, quer vender caro. Ah, David, eu só opero Q3, Q4. Olha lá, onde eu tenho aqui efetivamente acontecendo o que geralmente se é pregado, que é o mercado capturando abaixo da mínima do Q1, fazendo quebra de swing high a partir daqui, ou quebra de swing high a partir daqui, e então mostrando o que? Um direcional altista. Mas reparem como não é apenas qualquer nível de swing high. É um swing high intermediário. Fecha um Fair Value Gap. Um swing high intermediário. Isso aqui é um topo intermediário. Já é um topo muito significado ou muito significante. Se ele está sendo quebrado, essa região aqui, ó, é uma região muito interessante para quê? Para se comprar. Lá por volta das 3h25 da tarde isso acontece. Que volta culminando também em quê? Em uma região de Fair Value Gap, em uma região de SIB. BIS, melhor dizendo. Em uma região de BIS. Olha como a gente tem nítida e claramente aqui, só nesse dia aqui, ó, 3 exemplos maestrais disso. E com ainda uma leitura bem interessante aqui desse candle das 6 até as 10, que eu retifico novamente o que eu falei sobre não ter manipulado. Ele manipulou sim, fechou o interno e entregou um movimento direcional no próximo candle de 4 horas, que é basicamente de 10 até as 2, uma movimentação baixista. Uma movimentação baixista. Então, se você pega as informações que foram trazidas durante a semana dos swings do Mago, e você começa a acoplar ela de uma forma nítida e prática, olha o seu nível de visão como ele fica. Olha o seu nível de leitura como é que ele fica. Poxa, David, para você é muito fácil, você tem muito tempo que faz isso. Tudo bem. O melhor instante para se começar algo foi ontem. O segundo melhor instante para se começar algo é hoje. Então, se você quer aprender mais sobre isso, se você quer evoluir mais sobre isso, as vagas para Masterclass, as regras do jogo, está aberta. Link está na descrição, link está no comentário fixado. Já entra e vamos embora fazer parte de um grupo de network que realmente vai acrescentar na sua vida. Tamo junto, valeu, é só o começo.